Se você gosta de grandes explorações e descobertas, provavelmente sabe que muitas delas foram feitas por exploradores britânicos. Mas você sabia que um explorador britânico pouco conhecido descobriu uma lendária cidade perdida no deserto de Sumatra? Durante a Era Vitoriana, exploradores e aventureiros deixaram sua marca na história. Descobrir culturas perdidas, templos escondidos e cidades escondidas é comum. De Indiana Jones a Alan Kitman, todos eles existiram em seu próprio tempo. No final de 1800, um notável explorador britânico desapareceu na selva de Sumatra. Estamos falando de Alfred Isaac Middleton, um nome misterioso que está circulando em várias comunidades online, incluindo o Reddit há algum tempo. Dizem que Middleton desapareceu enquanto procurava as ruínas da antiga cidade perdida conhecida como Dawletu. Era uma época completamente diferente, como exploradores ocidentais percorrendo o mundo em busca de novos lugares e artefatos. E as selvas de Sumatra eram um destino tentador na época. Ainda hoje, muitas partes dessas belas selvas não foram totalmente exploradas. É antigo, é retrô, é estranho. Então o Smithsonian tem que estar envolvido. A história continua. De acordo com uma antiga reportagem da revista Smithsonian, um amigo do explorador John Morris e um ex-assistente de Arthur Conan Doyle coletaram um documento sobre Middleton. Um deles revelou a incrível história do explorador. Uma cópia de um e-mail do consulado britânico foi enviada aos assessores de Doyle, que mencionava uma coleção de documentos perdidos e uma possível investigação de um explorador britânico chamado Alfred Isaac Middleton. Curiosamente, esse homem era contemporâneo de outro personagem estranho chamado Edward Allen Oxford. De acordo com o ex-assessor de Doyle, Middleton era um explorador à procura de uma cidade esquecida chamada Dawletu, que havia rumores de estar indo para um lago chamado Loch Nur. Loch Nur é um antigo lago salgado localizado na costa leste da bacia de Tarim, entre o deserto de Taklamakan e o deserto de Kuntag, no sudeste de Xinjiang. Atualmente, é basicamente um lago salgado seco. Especula-se que Middleton perdeu o caminho e se perdeu na floresta densa a caminho do lago Loch Nur. A montanha fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Dalinga, na região autônoma do Tibete. É chamada de Baigonchon, Montanha Branca. No mundo, ela é mais conhecida pelas maravilhosas formações que estão em seu coração e em seu amplo entorno, são chamadas de Baigon. Este milagre tem sido objeto de discussões controversas por muitos anos. Alguns acreditam que são formações naturais, mas há muitos que têm certeza de que alguém os construiu em um passado distante para drenar o lago. Eles baseiam seus argumentos em resultados de pesquisas, mas há um problema: o misterioso aqueduto deveria ter surgido 150 mil anos atrás. Vestígios de assentamentos ao redor da montanha não têm mais do que 30 mil anos. Então, quem poderia ter construído tubos de metal dentro de uma montanha desabitada? Existem 3 cavernas no sopé do Monte Baigonchon, 2 delas já desabaram e são inacessíveis, mas a maior delas já foi visitada por muitos turistas que vêm à área. A caverna parece ter sido criada artificialmente por alguém. Lá há um enorme tubo de cerca de 40 centímetros de diâmetro que se projeta para fora da rocha. Outro tubo aparentemente oco do mesmo diâmetro entrava na caverna vindo do topo da montanha. Outro veio do fundo da caverna em algum lugar abaixo. Na entrada da caverna, você pode ver vários outros canos com diâmetro de 10 a 40 centímetros. Tudo isso dá a impressão de restos de algum sistema ou mecanismo antigo. A cerca de 80 metros da caverna, o Lago Tosson possui um grande número de canos espalhados pela praia. Eles se estendem de leste a oeste e têm um diâmetro de 2 a 4,5 centímetros. Esses achados arqueológicos são descritos pelo cientista chinês Li Shaolin. A cor de ferrugem inconfundível indica que eles são feitos de metal, e sua habilidade mostra técnicas avançadas de fixação. Quem poderia ter construído um sistema de tubos tão complexo? Apenas aquele que sabia bem o que estava fazendo e por quê. A versão de que tal milagre da engenharia foi criado pelos chineses desaparece imediatamente. Os habitantes do Reino do Meio não podiam construir algo assim há 150 mil anos.
Portanto, é simplesmente impossível imaginar que um projeto de construção tão grande e, sem exagero, uma grande obra foi oriunda de qualquer fonte chinesa antiga. Qualquer imperador, durante cujo reinado isso acontecesse, faria com que seu grande feito não fosse esquecido pelos descendentes. Os tubos são outro mistério não resolvido na história da humanidade. Esta descoberta refuta mais uma vez os fatos da história oficial. Onde está a verdade e onde está o equívoco? Talvez haja pessoas entre os leitores que explicarão logicamente a origem do antigo aqueduto. Os lugares pertenceram à cultura Casarabe, que se desenvolveu no sudoeste da Amazônia boliviana no período de 500 a 1400 d.C. Antes da descoberta, havia evidências apenas de locais isolados, pois a vegetação densa dificulta o mapeamento das florestas tropicais. Para encontrar os novos assentamentos, os cientistas usaram uma tecnologia chamada LIDAR, um mapeamento a laser aéreo que funciona disparando feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone em direção à superfície e capturando os sinais refletidos. Vegetação removida virtualmente. Método permitiu que eles removessem, virtualmente, a vegetação densa da região, para visualizar a terra e a arqueologia abaixo das árvores. Nossos resultados derrubam os argumentos de que a Amazônia Ocidental era escassamente povoada em tempos pré-hispânicos, dizem os autores no estudo. Em um comentário divulgado junto com o estudo, o arqueólogo Christopher T. Fisher, professor de antropologia na Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, avaliou que os dados apontam para populações densas, paisagens geradas pelo homem, centros com arquitetura monumental e uma complexa hierarquia de assentamentos que podem ser indicativos de sociedades de nível de estado, contradizendo percepções anteriores de que as populações da região eram pequenas e de desenvolvimento limitado. Fisher não participou do estudo. Gestão de água, plataformas e pirâmides. A arquitetura dos assentamentos incluía plataformas escalonadas, sobre as quais havia estruturas em forma de U, montículos de plataforma retangulares e pirâmides de até 22 metros de altura. Também havia uma infraestrutura maciça de gestão de água, com canais e reservatórios. Os resultados indicam, segundo os cientistas, que o padrão de assentamento da cultura Casarabe representa um tipo de urbanismo tropical de baixa densidade que não havia sido descrito anteriormente na Amazônia. Propomos que o sistema de assentamento da cultura Casarabe é uma forma singular de urbanismo agrário tropical de baixa densidade, até onde sabemos, o primeiro caso conhecido para toda a planície tropical da América do Sul, dizem os pesquisadores. Os dois assentamentos maiores encontrados pelos cientistas, chamados de Cotoca e Landívar, foram, de acordo com os cientistas, centros primários na rede de assentamentos da cultura Casarabe, os principais de uma rede de assentamento regional conectada por calçadas retas ainda visíveis que saem desses locais em direção à paisagem por vários quilômetros. Além disso, a presença de plataformas localizadas em pontos estratégicos de algumas das calçadas e em vãos na interseção de calçadas e recintos poligonais sugerem que o acesso a esses grandes locais de assentamento pode ter sido restrito e controlado, acrescentam.